Bem-vindo ao nosso Pode Incluir. Olá pessoal, vamos começar mais uma edição do nosso Pode Incluir. Hoje eu vou receber aqui o jornalista André Silveira. Ele trabalha na Folha da Manhã, ele formou em 2022 na UENG e fez estágio na Rádio Alternativa em 2021. André, seja bem-vindo ao nosso Pode Incluir. Obrigado por receber o nosso convite aí. Edmar, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui hoje, tanto representando a Folha, quanto representando os profissionais, né, jornalistas, e eu fico muito feliz com a iniciativa de vocês aqui desse podcast, é muito, muito, muito interessante, eu andei assistindo, tá? Pessoal, se inscreve no nosso canal aí, deixa o seu like também, por favor. Quem quiser também seguir pela playlist do Spotify, fique também à vontade, tá lá também no nosso Spotify. E também siga nossa página também no Instagram, todas elas com @apaipassos. André, você formou em 2022. Por que você decidiu fazer esse jornalismo e qual foi a parte que você mais gostou? Você chegou a fazer estágio na rádio, depois agora começou a atuar no jornal impresso. Edmar, eu sempre gostei de jornalismo, eu sempre gostei de me comunicar. Não só de jornalismo, mas de me comunicar como um todo. Eu sempre fui muito fã do Silvio Santos, gostava demais dele, sinto muita falta, muita saudade, e sempre gostei de televisão. Eu criei um canal no YouTube, desde criança, para falar sobre videogame, e com o tempo eu fui tornando essa coisa mais profissional, mais jornalística, mais séria, com curiosidades. E aí, de repente, eu percebi que tínhamos um curso de jornalismo aqui em Passos, na UENG, um curso muito bom, um curso gratuito. Me arrisquei, falei, vou tentar, e me apaixonei muito, mais ainda pela profissão. Às vezes a gente brinca, fiz pelo amor, e foi realmente por amor que eu fiz essa profissão e sigo atuando nela até hoje. Na rádio, eu estive presente a convite do Marcelo Augusto, jornalista, e eu trazia no início ali, você até me falou que acompanhava, né, algumas edições do jornal, eu trazia recomendações de filmes e séries. Sempre gostei muito dessa área de cultura, do entretenimento, dos jogos, e depois eu passei a trazer notícias da região, junto dele ali ao vivo durante alguns meses como estagiário. Passei um tempo fora para me formar, saí da rádio naquele ano mesmo, e desde o ano passado, vai fazer um ano. Daqui a alguns dias, na metade de julho, faz um ano que eu estou na Folha da Manhã, daqui de Passos. E essa experiência para você na rádio fez diferença você fazer no jornal? Qual que é a diferença de uma área para outra, assim, na parte prática, né? É muito diferente. O jornal impresso, ele exige um cuidado muito maior de se aprofundar do que o da rádio, porque o da rádio a gente faz ali tudo na hora. Tem que entrevistar a pessoa na hora, ao vivo, eu diria até que é mais tenso, porque se você errar, você errou, tá ao vivo, e o impresso ele passa por várias mãos, ele é um trabalho que a gente faz ao longo de várias horas do nosso dia, com muito afinco, às vezes muita dificuldade, mas a gente faz com muita garra. Também eu e os meus colegas somos muito empenhados. Hoje a gente tem uma equipe muito competente e a diferença justamente dessa pergunta que você fez está na rapidez. Enquanto na rádio é ao vivo, às vezes tem aquela interação do ouvinte, né? Ele liga e fala, eu tô ouvindo você aqui do Glória, tá tendo uma festa junina amanhã. No impresso, a gente tenta conversar com os prefeitos da região, a gente tenta fazer uma coisa ali mais profunda, às vezes assuntos até mais sérios, que no rádio fica difícil de você trazer por conta da correria do dia a dia. Sim, entendo. Vamos falar um pouquinho aqui do jornal mesmo em si, porque eu falei com o pessoal com a Rose lá, uma das coordenadoras sua lá, pra gente falar um pouquinho sobre a história do jornal também. Quando nasceu a Folha da Manhã, como que foi? A Folha da Manhã, eu fiz até uma colinha aqui para não perder nada, de uma reportagem que o Fernando fez, meu colega lá. Em 1983, tivemos a primeira edição da Folha da Manhã, no dia 16 de janeiro. E no começo, ela era trissemanal. Então, eram 3 edições por semana. Depois que foi passar a ser um jornal diário, em 1986, a Folha se tornou diária, passou a marcar presença mais forte no nosso jornalismo aqui de interior. E em 1989, a gente teve a informatização da redação da Folha. Isso eu não era nem vivo. Eu nasci em 2001. Em 1997,
teve o lançamento do Folha Online, que hoje é conhecido como Clique Folha, e nós fomos um dos primeiros jornais do país, lá em 97, a colocar o nosso jornal impresso na internet também, no digital, para que ficasse mais acessível, para que mais pessoas pudessem ler, e isso numa época onde a internet nem era acessível, onde a internet era para poucos, onde a internet era lenta, era difícil de você ter esse acesso. Em 2012, a gente marcou uma presença mais forte nas redes sociais, Facebook, Instagram, e em 2020, o impresso ele mudou de formato. Antigamente, para quem acompanhava, a Folha da Manhã ela era aquele jornal enorme, né, que você abria e tinha que abrir ele umas 2 vezes para ficar aquela folha gigantesca, vários cadernos diferentes. Em 2020, ele ganhou um novo formato de tabloide. Eu posso pegar aqui para mostrar? Sim, por favor. Esse formato mais compacto, muito comum até no exterior, mas isso tudo sem perder conteúdo. Em momento algum a gente perdeu o conteúdo. A gente passou a ser mais direto, a colocar mais coisas na internet também. E em 2025, ano passado, a gente passou a contar com uma nova impressão. Hoje os nossos jornais eles são impressos em Ribeirão Preto. Eles trazem todo dia aqui para Passos. Tudo isso sem perder qualidade e sem baratear os custos, tá? Porque a gente passou para Ribeirão justamente para ganhar mais qualidade. Aqui em Passos, eram máquinas que foram trazidas dos Estados Unidos. Essas máquinas estão até hoje lá na Folha, mas que pouca gente sabia usar. Máquinas muito antigas, que se quebrasse não tinha conserto. Então, foi feita essa modernização. E hoje a gente segue se modernizando. Em breve a gente quer lançar um novo site. Temos feito mais vídeos também. A Folha tem vídeo canal no YouTube também? No YouTube a gente está se preparando para lançar. É uma ótima ideia, inclusive. Como teve uma troca de gestão há pouco tempo, a gente está reestruturando algumas questões como o YouTube, Twitter, TikTok, são redes que a gente ainda pretende entrar no futuro. Hoje a nossa presença é no Instagram, no Facebook, no Clique Folha, né, no site, e também tem pelo WhatsApp, e também no impresso. E estamos fazendo os vídeos para o Instagram, para o Facebook, nos Reels. A gente tem feito algumas reportagens em vídeo, poucas por enquanto, mas a intenção é sempre aumentar isso. Hoje a Folha conta com quantos colaboradores diariamente ou como que funciona lá? É difícil eu te falar o total envolvendo todas as áreas, porque tem os entregadores, tem um pessoal que leva... Não, vamos usar só da redação. Só da redação? Só da redação. Nós temos o Fernando, a Bianca, o Leonardo, nosso diretor, temos o outro André, são 2 Andrés, e eu. Temos estagiários também. No momento, temos uma estagiária. Então, são 5 na redação. Sendo que a estagiária, ela fica na parte de edição. Sim. Vamos voltar aqui pro quando você fez estágio na rádio. Vou fazer essa pergunta pra você, porque assim, eu observo, às vezes, que poucas pessoas que fazem jornalismo fazem estágio no meio de comunicação, vamos dizer, falado, não escrito. Sim. Por que tem essa dificuldade tão grande aqui em Passos de procurar fazer esse tipo de estágio? O que acontece? Eu vejo que hoje a maior dificuldade é as empresas abrirem um espaço remunerado para os profissionais. Você consegue com muita facilidade um estágio sem ser remunerado, que traz muita experiência, que é maravilhoso e é obrigatório no curso de jornalismo. Mas as novas gerações, elas têm buscado cada vez mais uma profissão ali, entrar no mercado de trabalho de forma remunerada. E é preciso não só a compreensão das empresas sobre as novas gerações, como as novas gerações compreenderem que nem sempre a gente começa ganhando alguma coisa. Às vezes a gente tem que começar mostrando o trabalho, tem que começar mostrando que a gente tem capacidade, para depois vir a ganhar alguma coisa. Você falou de fazer estágios aí obrigatório. Existe algum tipo de estágio assim? Você é obrigado a passar por uma rádio, por uma web TV, por um jornal impresso durante o período do curso, ou não tem essa necessidade de estar exercendo esse tipo de função durante o curso seu? Sim, o estágio ele é obrigatório no curso de jornalismo. Eu
eu diria que nos cursos de comunicação da UENG de Passos, ele é obrigatório, sim, mas não é específico. Por exemplo, você vai ter que fazer um estágio num jornal impresso. Não, geralmente a pessoa escolhe alguma coisa relacionada com a comunicação. Pode ser numa TV, numa web TV, num jornal impresso. Eu passei por 3. Eu passei pela rádio, pela TV, que na época a gente tinha a TV Indisol, dos Pioto, e passei também, agora eu tô na Folha, mas não como estagiário, né? Como jornalista, contratado. Mas a experiência sendo boa até agora, no momento. Maravilhosa, sempre fui muito bem acolhido. O jornalismo, ele é uma área que tem muita gente que gosta e muita gente que não gosta, né? O pessoal costuma julgar o jornalista pela notícia que ele traz. Às vezes é uma notícia ruim, às vezes é uma notícia de política, que a pessoa torce para um lado e a gente está falando de outro lado. Mas o jornalista, ele não tem culpa disso. Ele só está fazendo o trabalho dele e a gente sempre tenta fazer da melhor forma possível. Como que você julga hoje em dia o pessoal que fala o jornalismo aqui, tal veículo faz jornalismo de esquerda, outro faz jornalismo de direita. Como é que você vê essa parte que o pessoal julga tanto aí? É muito difícil a gente manter a imparcialidade num mundo onde todo mundo que a gente vai entrevistar é parcial. Então a gente tenta sempre falar com os dois lados, sempre trazer os dois lados, e a decisão final é de quem está lendo aquela reportagem, de quem está assistindo, de quem está ouvindo, porque eu pelo menos, né, e os meus colegas, eu sei que eles tentam fazer igual, fazer de uma forma imparcial, sem trazer um lado e trazer os dois lados. Isso deixa muita gente brava, acredita? Falo, não sei por que você trouxe os dois lados se só um tá certo. Mas não é assim. Não tem uma verdade absoluta sempre, sabe? Não, já ouvi isso também. Já trouxe gente aqui no podcast, o pessoal falou assim, mas você trouxe fulano, por que você trouxe fulano? Porque eu tinha que fazer conteúdo. Eu tinha que produzir. Eu não posso ficar aqui parado só esperando ver alguém aceitar participar. Eu tenho que trazer quem aceita. Eu convido para participar, a pessoa vem, a gente faz a pergunta. André, você disse mesmo que você escreve mais sobre a parte social, vamos dizer assim. Você fala que você cobre as entidades da área social, tipo a APAI e outras entidades aí. Fala como que é pra você cobrir esse tipo de área aí. Fala um pouco mais sobre esse tipo de tema. Como é pra você se você se sente realizado nessa parte. Demais. Nossa, demais. Eu escrevo sobre o que me pedem. Se me pedir para falar de economia, eu vou falar. De política, eu vou falar. De saúde, educação. Todos temas muito importantes para a sociedade e que a mídia tem que falar. Mas cultura e as instituições de Passos, da região, como a APAI, o Lar São Vicente, né? A gente tem várias aqui em Passos. E são maravilhosas. A gente tem que dar voz a esses espaços. A gente tem que abrir espaço para essas instituições. E eu fico muito feliz. Aliás, eu fiz há pouco tempo uma reportagem sobre a festa junina da APAI. Foi um prazer enorme. E a gente vem, tira foto, a gente conversa com as pessoas, mostra a realidade, mostra onde que as pessoas podem ajudar com aquilo. As pessoas, você que está nos assistindo, às vezes pode fazer alguma coisa por essas instituições e muitas vezes não faz. Então, dar voz a essas mensagens de cultura, de história, eu me sinto muito feliz fazendo. Eu também fico feliz quando eu consigo trazer alguém de alguma entidade da área social, porque aqui a gente tenta fazer o máximo possível de abrir espaço para essas entidades também, porque aqui o programa chama Pode Incluir justamente por isso, porque eu posso abordar qualquer tipo de assunto sem ser um tema específico dentro do nosso programa aqui. Então, por isso que eu trago pessoas de várias áreas para ser uma coisa mais plural, mais aberta. E também, assim, eu também aprendo um pouco mais. Como eu não tenho leitura, não tenho escrita, eu aprendo dessa forma aqui, pessoal. Eu aprendo dessa forma de conversar com as pessoas, de trocar ideia. Porque se você falar para mim assim, mas vou sentar aqui e vou ler um livro para você, você vai ler 2 páginas e vai cansar. Mas se eu vou conversar, trocando uma ideia, com um bate-papo igual a gente está fazendo aqui, eu aprendo muito mais, eu desenvolvo muito mais a respeito desse sentido do que alguém lendo para mim. E eu te garanto que o convidado, pelo menos eu, também aprende muito com você. E com todos aqui. Assim, tudo que eu tento fazer tudo na base do improviso, porque assim, não tem a leitura, mas eu tento fazer.
tento fazer da melhor maneira onde eu consigo chegar até ali. E como que o André hoje em dia vê a tecnologia, a facilidade de passar a informação para a sociedade? Hoje é muito importante, até porque eu trabalho num jornal impresso, a gente dialogar tecnologia com os meios que já estão aí. Porque todo dia surge uma coisa nova, um meio novo de você passar a notícia. E a gente tem que se modernizar. É importante se modernizar sem esquecer do antigo, né? Se eu for falar de mim, eu trabalho muito com redes sociais e eu aprendi muito indo para um jornal impresso. Porque se você parar para pensar, é o oposto, né? A rede social e impresso são coisas opostas. Mas que se trabalhadas juntas, elas dão muito certo. Então eu aprendi muito com isso. Muito mesmo. Eu até ia te falar uma coisa, tem gente que pergunta, para que vocês ainda fazem o jornal impresso? Tem um motivo muito importante. Enquanto na rede social a gente traz uma coisa rápida, ali na hora, às vezes não dá tempo de aprofundar tanto, o impresso, ele não é só uma folha de papel, ele não é só um jornal. Ele é um documento histórico, um registro de uma população, de uma cidade, de uma cultura. Então é muito importante a gente levar esse público antigo para as redes novas e levar o pessoal das redes novas a prestar atenção no que tem de importante no antigo também. Não sei se eu fugi muito da pergunta. Não, tá certo. Pode falar se eu fugir. Certo, tá certo, tá tudo certo. Tudo tranquilo. Como que você vê hoje também essa parte da inclusão da pessoa com deficiência? Você pensa em... Assim, eu observo que sai poucas matérias, né? Sim. Não é, talvez não seja porque não tem tanto acesso também a sites, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de acessar, como eu te falei aqui fora do ar. Tem alguns sites que a gente não consegue acessar tanto, Sim. mas tem alguns que a gente consegue acessar melhor, alguns sites maiores, inclusive. Tem uma tecnologia melhor no site, a gente consegue acessar com mais facilidade. Mas eu vejo ainda que sai pouca matéria sobre pessoa com deficiência no geral. Sim. Até vou deixar aqui um recado já aqui para os órgãos de imprensa da nossa cidade de Passo, para todos aqui, sem exceção. Ficar atento aí que está chegando o mês de agosto e dia 21 de agosto, geralmente, tem a nossa abertura da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E eu gostaria de ver a imprensa cobrindo aqui a abertura dessa semana, assim que a gente soltar a programação. Lá para o começo do mês de agosto a gente solta já a programação de quando vai ser a abertura, o horário, essas coisas, a gente solta nas redes sociais aí. Então eu gostaria de ver a imprensa também cobrir um pouco mais também esse tipo de coisa, para tentar incluir mais também a pessoa com deficiência. Com razão. Como que você vê essa dificuldade? Tem uma dificuldade de chegar para você as notícias? Como é que você consegue as suas fontes? Olha, as fontes é principalmente o que o pessoal hoje chama de networking, né? Mas eu gosto de falar que é o bate-papo. Igual hoje eu tô aqui falando contigo, eu tenho certeza que se eu precisar de alguém da PAI que você conhecer, eu posso trocar uma ideia. E de repente você tenta me conseguir o contato dessa pessoa. Quanto mais a gente conversa com pessoas, e eu converso com gente de todo tipo que você imaginar, do velho ao novo, do religioso ao ateu, todo mundo, do estudioso ao preguiçoso, mais a gente consegue gente para conversar e vai aumentando esse número de contatos. Então é muito importante a gente ser sempre um jornalista educado, um jornalista que trate bem as pessoas, mesmo quando o assunto é negativo, e para que haja essa política de boa vizinhança, sabe? Não só entre um jornalista com o outro, entre o jornalista com a pessoa que vai receber a notícia, como também entre os veículos de comunicação também. A gente não pode ser inimigo, a gente tem que ser parceiro, porque a nossa finalidade é uma só. Eu vejo muitas vezes o pessoal quer postar, até a gente vê muito no YouTube, o pessoal posta muito o título do vídeo, exclusivo. Eu falei, mas tem uns caras que escrevem toda hora que o vídeo é exclusivo. Aí você vai ver, já saiu um monte de lugar já depois daquilo. É verdade. Não, mas isso aí, eu vou te falar que eu acho até feio, viu? Porque a gente só coloca que é exclusivo quando realmente é exclusivo. Tem uma coisa que chama release. Release, não sei se você conhece. Já ouvi falar essa palavra. É quando, por exemplo, a polícia viu um assassinato ali, aí eles fazem um texto e mandam para toda a imprensa. Release é para quando o pessoal vai soltar lá, vai mandar para toda a imprensa, eles mandam essas notas escritas aí. Exatamente, aí é um release. É diferente
de você chegar na polícia, entrevistar a polícia e tentar conseguir alguma coisa mais do que tá naquele release. Então, às vezes a gente nem precisa se gabar de que fez algo exclusivo. O importante é a gente fazer uma coisa boa, sabe? Eu penso isso. Eu vejo muito, como eu acompanho muito esporte também, aí eu vejo toda hora, tem um cara, chama até Alexander Vieira, um cara do estado de São Paulo. Toda matéria que vai soltar é exclusivo. Eu falei, não tem base, eu já vi isso em outro lugar. Eu acho que, põe no título do vídeo toda hora, que é exclusivo, eu acho que hoje em dia com o YouTube, com o Instagram, você vai ficar lá quase que pra eternidade, não precisa colocar lá que é exclusivo, porque o título do vídeo já vai deixar lá, que já é antigo, porque passou 2, 3 dias, já passou, a notícia já ficou velha. Exatamente. Não é mais aquilo. É a pessoa que tira a sua conclusão, né? Não precisa falar que é exclusivo. É o tal do breaking news, que tem lá na CNN também. Eu acho que não tem que fazer, é quase sensacionalismo, né? Ficar falando que é exclusivo toda hora, não tem necessidade disso. Quem sabe fazer, faz sem fazer isso. E como vou fazer uma pergunta para você aqui para a gente poder finalizar. Como que você consegue tentar atrair mais assinantes para o jornal nos dias de hoje, que tem tanta rede social, tanta facilidade de conseguir informação? Essa pergunta que você fez é muito boa mesmo. O impresso, por lei natural das coisas, ele teve uma queda de assinantes nos últimos anos. Não o da Folha, mas todos os jornais impressos, eles têm menos assinantes do que há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Mas hoje a gente está bolando uma estratégia, o nosso diretor Leonardo, ele bolou uma estratégia muito importante de sempre colocar no impresso aquilo que o leitor não vai obter por outras fontes. Então, na rede social, a gente traz só um trechinho da matéria, até porque somos para assinantes, né? E no impresso a gente traz a versão completa. Às vezes a gente traz a matéria livre na rede social, às vezes em vídeo, mas no impresso a gente tenta aprofundar mais naquilo e trazer sempre uma coisa que seja nova, sabe? Aconteceu muitos casos por aí. Eu trouxe, inclusive, no impresso, o Leonardo, ele não vai me deixar mentir, o diretor lá, uma reportagem que eu gostei demais de fazer, se você me permitir, não sei se o tempo está apertado. Pode falar. Eu tive muito prazer em fazer uma reportagem, eu fiz 3 reportagens já assim, que ocuparam 2 páginas. E 2 páginas de um jornal impresso é muito espaço. Você está tirando ali muita coisa. E eu fiz 3 vezes isso, ele me deu oportunidade para fazer isso, e foram reportagens que eu tinha conteúdo para trazer aquilo. Então a pessoa que procura pelo impresso, ele procura por um jornal auditado. Nós somos auditados pelo Instituto Verificador de Comunicação. Ele procura por mais credibilidade e aprofundar mais na notícia. A gente sempre tenta ouvir todos os lados. Talvez, eu não sei se eu estou errado, mas assim, dá para liberar o site para o pessoal poder ter mais acesso, da maneira que o pessoal hoje em dia vende por taxa de clique, né? O patrocínio às vezes. Pode Sim. vender por taxa de clique também. Tantos cliques eu vou vender tanto patrocínio, tantos cliques. Tem isso também, pessoal. Pode fazer isso também, facilitar também para ter mais acesso no site, talvez. Sim. Vou dar essa sugestão lá. É uma ótima sugestão. Uma pergunta que eu vou fazer para você, pessoal. Qual foi a matéria que você falou assim, nossa, essa aqui foi a pior que eu fiz? Porque você me fala também melhor primeiro. Qual foi a pior que Rapaz, você achou e qual foi a melhor que você achou? Ai, aí você me incrimina. Não, eu quero... Olha, no seu ponto de vista, eu não quero saber. Olha, a pior... Quando eu falo assim, pior, você essa aqui eu fui mal. Foi muito, muito ruim mesmo na minha abordagem. A pior... Olha, eu acho que não foi nem sobre a minha abordagem, mas é que eu liguei para uma pessoa importante aqui de Passos. E eu fui muito maltratado. Eu tento ser educado com as pessoas. E era um assunto negativo. E eu fui muito maltratado mesmo. Eu não gostei da maneira como essa pessoa falou comigo. Nunca tratei essa pessoa mal, sabe? Não, acontece. Aí, às vezes, a gente fica à vontade de falar, vai tomar naquele lugar. Mas não pode. A gente tem que ser profissional até o final. Então, aí eu me segurei. Eu não posso falar qual foi a reportagem, porque essa pessoa é importante aqui na cidade. Mas eu não escondo isso, me desagradou muito. A pessoa foi muito sem profissionalismo, uma pessoa que devia ter sido profissional, porque ela tem essa obrigação pública de ser profissional.
né? Mas é isso que eu posso te dizer. Se eu não ser demitido também. Não. E A melhor entrevista que a melhor que eu fiz que você fez, do seu ponto de vista. Do seu... foi uma história muito bonita. Talvez vocês não conheçam porque não é muito próximo aqui, mas lá em Delfinópolis tem a história do Gasparzinho. Tem até uma música sertaneja sobre isso, uma moda. Era um menino negro, isso uns 50 anos atrás, 70, eu preciso ver ali certinho na reportagem. Foi uma dessas que ocupou 2 páginas, que eu falei. Saiu em outubro do ano passado. E eu fiquei muito feliz em falar sobre isso, porque o menino, ele brincou de esconder as galinhas pro patrão, o patrão do pai dele, escondeu a galinha do patrão do pai dele, brincando, sabe? E o patrão ficou muito nervoso, porque achou que o menino tinha matado a galinha. E mandou e falou pro pai assim, olha, se você não der um jeito no seu filho, eu vou te mandar embora. O pai do menino, naquela época, muita ignorância, né? Ele levou o menino pro alto do morro e tirou a vida do menino, do próprio filho. E o que me deixou feliz em fazer essa reportagem não foi nem isso, porque isso é uma história triste. Foi poder trazer essa história, onde eu conversei com a filha do policial que ajudou nas buscas pelo menino, pelo Gasparzinho. E ela me contou com tanta emoção a história, com tanta tristeza por esse caso ter acontecido. Mas posso falar mais uma? Pode. Para falar uma feliz, assim, que eu fiquei feliz em fazer, de uma história feliz, foi que eu fui lá no Lar São Vicente, entrei lá, eu quero fazer isso na PAI algum dia, vou conversar aqui para permitirem eu fazer, eu tenho certeza que vão deixar. E mostrei o dia a dia deles lá, mostrei o dia a dia dos idosos, mostrei o dia a dia, trouxe uma história de um idoso, o seu Antônio, ele tem, se eu não me engano, 95 anos de idade, ou 85, memória muito boa, melhor que a minha. E ele falou assim, você sabe qual que é o segredo para envelhecer com saúde? Você sabe? Não, vou falar. Não beber, não fumar e não casar. Ele falou desse jeito pra mim. Ah, mas aí eu não acreditei. Coloquei no título da matéria. Foi muito bom. Mas foi essa. Fiquei muito feliz. Essa foi feliz. Legal. Eu gostei. Leandro, deixa pra gente aqui uma mensagem final, por favor, pra gente poder encerrar, André. Posso mandar um abraço? Pode mandar um abraço pra quem você quiser aí, pra todo o pessoal da Folha da Manhã. Quero mandar um abraço para todos os funcionários da Folha da Manhã, desde o pessoal da administração, o pessoal da redação, o pessoal que faz as entregas do jornal e aquele pessoal que às vezes a gente nem lembra, que está em outras cidades, mas também faz parte da Folha. Eu não vou citar nomes porque eu posso esquecer de alguém. Todo mundo é importante igual nessa jornada. Quero mandar um abraço para minha mãe, Desirê, falar que eu estou muito feliz em estar aqui na PAI hoje sendo entrevistado. A minha avó, Janice Silveira, ela deu aula por 25 anos aqui. Minha mãe, Desirê Silveira, advogada, um beijo. Meu marido, Vinícius Carrijo. E pedir pro pessoal me seguir, posso? Sim. Me sigam aí em todas as redes, @Dregueli, DREGUELI. E sigam meu marido também, Vinisec, VINYSSC. E sejam sempre amorosos e respeitosos. Então, muito obrigado a todos aí. Esse foi o nosso Pode Incluir hoje com o André, aqui da Folha da Manhã, aqui no nosso Pode Incluir.